A preocupação com os direitos dos idosos é algo recente. O primeiro marco de conquistas relativo a isso ocorre com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 10 de dezembro de 1948. A declaração afirma que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, que não haverá distinção de raça, sexo, cor, língua, religião, política, riqueza ou de qualquer outra natureza. E prescreve, no artigo 25, os chamados direitos dos idosos. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. O Mesa Redonda está no ar. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 declara todos os direitos e deveres dos cidadãos, independente da idade. Vale ressaltar que o legislador constituinte inovou ao estabelecer direitos à pessoa idosa, até então não previstos em outro texto constitucional. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Débora Jatahy, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso e coordenadora de promoção de políticas para o idoso da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Isabel Lopzig, coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção da Violência contra a Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Maranhão. E Valdo Fortaleza, secretário adjunto de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência. Débora, desde quando nós temos um Conselho Estadual do Idoso aqui no Maranhão? O Conselho Estadual do Idoso já tem mais de 15 anos funcionando, né? Ele está hoje com uma gerência, né? Porque ele é paritário, mas ele também pode estar na categoria, ocasionalmente, sendo dirigido ou pelo poder público ou pela sociedade civil, garantindo o direito de ambas as partes. Hoje é a sociedade civil, na direção, temos a doutora Maria de Guadalupe Furtado Barros, que está representando o Centro de Apoio à Saúde do Idoso, que é uma instituição da sociedade civil. Tá, e o que é que nós temos aí em relação às atividades, às atribuições que tem o Conselho? Hoje o Conselho do Idoso, ele tomou para si, obviamente, não só a gerência dessa política dentro do estado do Maranhão, porque ele tem que gerenciar todos os municípios que têm aí a participação do idoso, então todos os municípios que estão com a proposta de realizar e fazer com que aconteça a promoção desse idoso diante de instalações de conselhos municipais. E dentro do estado do Maranhão é o propositor, é aquele que leva a proposta para o estado, é aquele que faz chegar até a mesa do executivo as propostas, deliberações e as parcerias que se fazem a partir daí para a gente poder encaminhar essa política que é universal, não é só para aquele idoso que precisa, mas é para qualquer idoso acima de 60 anos. Então, o Conselho Estadual do Idoso ele tem uma proposta de definição de política muito bem se relacionando com as demais, porque não se trabalha com o idoso só numa transversalidade etária, mas também de gênero, né, de orientação sexual. Então, o Conselho ele faz essa transversalidade em todas as políticas, na mulher, que a mulher não deixa de ser mulher porque ela é idosa, né? Então, todas as outras políticas, o Conselho Estadual tem a obrigação de estar fazendo a interface. Dentro do governo, hoje nós temos uma proposta, que é o Centro de Referência Regionalizado da Saúde do Idoso, que vem a ser uma proposta que foi alavancada pela sociedade civil, através do Fórum do Idoso, mas pela ABRAS,
a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, secção Maranhão, que levou uma proposta para o Estado. E hoje essa proposta, diante do que vem sendo feito na Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, foi fazendo um orçamento participativo, esse orçamento participativo tendo a eleição dessa proposta, sendo ela vencedora, nós levamos até o governo dizendo qual era a proposta que o Conselho levava para que o idoso pudesse realmente ter assegurado, né, as referências maiores sobre a questão das doenças demenciais. Então foi uma proposta que nasceu sociedade civil, nasceu levado pela sociedade civil, mas chegou até o Conselho, virou uma proposta, foi votada pela comunidade, não só idosa, mas foi votada pela comunidade, porque a proposta do governo foi essa, e sendo vencedor, hoje nós fazemos todo um percurso junto com o governo. Então o Conselho do Estado está à frente dessa proposta, para que a gente possa assegurar que esse orçamento participativo realmente venha a atender à política do idoso na sua universalidade. Isabel, eu imagino que no caso aí da Defensoria Pública, até porque é um órgão mais recente, né, esse núcleo especializado nessa área de defesa do idoso, de prevenção à violência, seja mais recente, né? É isso mesmo? Ele iniciou com o projeto do governo federal em 2006, ele era um projeto, o núcleo que hoje é núcleo, era um projeto da Presidência da República e ele surgiu da necessidade de dar uma resposta à sociedade para uma população que envelhece a passos largos e que o grande problema que enfrenta no dia a dia é a violência. Então ele nasceu de uma parceria, governo federal, governo do estado, Defensoria Pública, formando, né, este projeto, e como deu certo, ele teve êxito, a Defensoria assumiu como núcleo especializado. E hoje nós atuamos dentro da Defensoria, mas ainda com todas as proposições feitas inicialmente, tendo assistente social, psicólogo e um defensor para fazer a escuta, uma escuta qualificada dessas pessoas, principalmente dos hipossuficientes, e buscando uma solução para aqueles que estão vivendo violência. Muito bem. Ivaldo, qual é a atuação aí da Secretaria de Gestão e Previdência em relação especificamente ao idoso? Com relação ao idoso, um dos pontos que é muito abordado com relação principalmente aos servidores do Estado, que hoje nós temos atualmente mais de 30 mil aposentados, né? Esses aposentados, em sua maioria, são idosos, né? E a Secretaria de Administração mantém um programa voltado diretamente para esses idosos. Tá. Então, nessa área que tu és o adjunto, é justamente que faz essa interface aí. Exatamente, é a área que faz a interface, né, da Secretaria de Gestão e Previdência, né, que faz a interface entre os aposentados, né, e esse programa de valorização do servidor aposentado. Muito bem. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Somente a partir de 1994 é que o Brasil passou a ter uma política nacional do idoso, instituída pela Lei número 8.842, sancionada em 4 de janeiro daquele ano, e regulamentada pelo Decreto número 1948, de 3 de julho de 1996. Ela assegura os direitos sociais e amplo amparo legal ao idoso e estabelece as condições para promover sua integração, autonomia e participação efetiva na sociedade. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Débora Jataí, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso e coordenadora de promoção de políticas para o idoso da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular; Isabel Lepzig, coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção da Violência contra a Pessoa Idosa, da Defensoria Pública do Maranhão; e Ivaldo Fortaleza, secretário adjunto de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência. Bom, eu queria aqui perguntar aqui para a Isabel em relação a números. O que é que chega em termos de reclamações, em termos de violência contra o idoso
na Defensoria Pública? Olha, no ano de 2016, nós já atendemos 5.364 pessoas, né, fizemos esses atendimentos, com 954 casos comprovados de violações de direitos, que vai desde a negligência, a violência psicológica e abuso financeiro. Então, as pessoas procuram, e interessante que a procura não é somente das pessoas hipossuficientes, é pessoas das várias classes sociais que estão sofrendo violência e que muitas vezes não sabem qual o caminho percorrer, o que fazer. E aí a Defensoria está lá com esse seu núcleo especializado, dando as orientações devidas. Este ano nós já tivemos 954 pessoas que procuraram a Defensoria, o núcleo especializado, mas com um número de 329 casos de violência comprovado. Tá. Vamos falar aqui para o nosso telespectador. Se alguém quiser fazer uma denúncia em relação a isso, como é que ele faz? Como é que ele chega até a Defensoria? Quais são os canais que a Defensoria tem para com a população? Os procedimentos são simples. Ele pode fazer diretamente indo lá na sede, que fica ali na Rua da Estrela, no Projeto Reviver, na Praia Grande, ou se ele quiser resguardar a sua pessoa, ele pode fazer através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou do Disque Denúncia, que também é um número que não identifica quem faz a denúncia, mas que essa denúncia chega na Defensoria, vai através do e-mail. Nós, no caso desse, fazemos visita domiciliar para fazer a comprovação da denúncia e tomar os procedimentos legais cabíveis dentro de cada situação. Então é muito fácil. Ou o telefone da própria Defensoria, a gente também faz a escuta e procede os encaminhamentos devidos. Qual é o telefone da Defensoria? A Defensoria, ela tem o 32 21 61 10 e o nosso ramal é o 260. Tem o Disque 100, que é o número 100, a pessoa disca só o número 100 e eles vão dar todo o caminho para fazer a denúncia. Tem o Disque Denúncia, que é o 32 23 58 00, né? E também a Defensoria tem um outro número, porque esse número ele é às vezes de muito difícil acesso, pode ligar o 32 31 58 19, que também chega até ao núcleo a denúncia. Tá. Você falou aí também na questão do e-mail. Qual é o endereço eletrônico? O e-mail eletrônico é capvi@ma.def.br. Repita aí, porque é difícil. CIAPVI, que é a sigla, @ma.d de dado, de escada, F de faca, .br. Muito bem. Então, fica aqui para os nossos telespectadores, para guardar esses números que apareceram aí na sua tela, para que possa fazer, se for o caso, quando for o caso, né, denúncia para a Defensoria Pública aqui do Estado do Maranhão, né? E esses dados aí dizem respeito a que espaço geográfico? Aqui na ilha como um todo? Tem coisa do interior do estado? Tem. Olha, a grande maioria aqui da grande ilha, que engloba São Luís, Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Alcântara. Mas nós recebemos também denúncias de outros municípios. E nesse caso a gente trabalha, como a Débora falou ainda há pouco, a questão da rede, de um atendimento em que nós não temos perna nem braço para chegar até os municípios, mas lá existem os CRAs, os CREAs, o Ministério Público, que também atua, que vai fazer as visitas, que vai fazer a apuração das denúncias e tomar providência. Então a gente trabalha, né, nessa perspectiva de integração, por entender que somente uma instituição ela não vai dar conta de todos os casos que chegam de violência. Tá, deixa eu
perguntar, Defensoria Pública hoje existe em quantos municípios do estado? Olha, nós já temos 30, eu não sei precisar a quantidade, mas é 30 e poucos 32, não era? Municípios. E a perspectiva de criação de outros núcleos aqui dentro do município, dos municípios do Maranhão. Porém, não existe um núcleo especializado em cada município, em cada locais que existe defensores. São poucos defensores para uma população carente, né, de direitos, ainda é muito pouco. Entretanto, nós não deixamos sem dar uma resposta. A gente sempre busca fazer essas parcerias, utilizando essa rede, que nós chamamos de rede maranhense, né, de defesa e direito do idoso, buscando uma solução. Porque às vezes o idoso está lá, por exemplo, dentro de uma situação, de horror, de cárcere privado, que ele precisa de uma ação imediata, é questão de vida ou morte. Então a gente não vai esperar que tenha um defensor, que vá acontecer isso, a gente vai acionar imediatamente, e em muitos casos nós temos resposta, né? Tu falaste aí que na maior parte, não há, vamos dizer assim, dizer que há uma maior incidência em áreas hipossuficientes e tal, que é uma questão mais generalizada. Agora, em relação ao agressor, qual é a relação dele com o idoso? Geralmente, o agressor, ou ele é um parente próximo, no caso, filhos, que são os maiores agressores, filhos, netos, sobrinhos, cônjuge, cuidadores, e assim, se você for fazer uma avaliação, está dentro da família. Infelizmente, a família não se preparou por esse envelhecimento. Parece que as pessoas e a sociedade como um todo não vê no velho como o seu semelhante, né? Como membro e que faça parte da sociedade. Nós não somos, quando eu falo nós, porque eu também já sou idosa. Então, nós não somos pessoas diferentes, nós vivemos no mesmo país, somos pessoas, temos o mesmo sentimento, e necessidades. Apenas estamos envelhecidos, mas a gente precisa ser respeitado, viver com dignidade, ter o direito de fazer o que quiser da sua vida, enquanto tiver consciência plena, de decidir se eu quero namorar, arrumar um namorado, se eu quero o que tipo de comida comer e usar, que tipo de roupa usar. E isso muitas vezes é negado para o idoso. Então a gente vê as violações de direito dia a dia, e que é necessário muitas vezes a gente chamar essa família, até mesmo para mostrar aquilo que existe de direito e que é necessário as pessoas se conscientizarem que hoje são os velhos que sofrem, mas amanhã eles serão velhos também. Porque pela lógica, as pessoas vão envelhecer. Todos. Quem não envelhece morre. Então, vamos trabalhar por um envelhecimento digno e saudável. Na verdade, nós passamos de uma situação em que o Brasil era caracterizado como um país de jovens, né? E houve um envelhecimento muito rápido da população, né? Então, essa própria cultura de respeito ao idoso e tal é uma coisa bastante recente no nosso meio. É muito ocidental, né? Essa história da gente achar que o jovem era que tinha realmente o brilho, né? Então, toda a mídia se volta, a ciência se volta muito para dar longevidade, mas uma longevidade de muita beleza, não desconsiderando nenhum procedimento estético, mas tem que estar muito bonito, muito arrumado, muito esticado. Por quê? Porque o envelhecimento, ele é uma coisa que ninguém quer ver. O envelhecimento, ele não é uma coisa saudável para muitas pessoas, ele vem cheio de doenças. Doenças essas que muitas das vezes são preventivas, mas eu não vou ao médico, eu não tinha condições de ir, mas hoje não. Hoje é uma realidade. Por que a gente diz que tem mais velho? Porque eles estão se empoderando, eles vão nos seus locais, eles vão buscar viver melhor. Por isso a gente olha mais velhos na rua. E essa é a nossa função enquanto política pública, fazer com que as pessoas sejam os protagonistas. Então o idoso hoje vai buscar aquilo que lhe é melhor.
Então, quando o Isabel e a gente vem acompanhando o trabalho da Defensoria do CAPVI, a briga é porque mamãe usou uma roupa que não era legal, porque papai está saindo muito, quando é um direito dele, ele não é assanhado, ela não é assanhada, é um direito que ela conquistou ao longo. Isso gera um conflito, gera violência. Então, essas questões que são pequenas para muitas pessoas, são grandiosas para o idoso. O idoso precisa ter o direito de ir. Ainda há pouco eu falava ali com o companheiro e dizendo a ele, a gente ontem lá no PAI chegou uma senhora idosa buscando atendimento para outra idosa que está deprimida. Qual é o ponto de referência? O pai. Ela era aposentada do pai, a irmã também, e ela foi buscar. Isso é buscar serviço, é buscar política. Então, o pai precisa todo o tempo estar se empoderando em um trabalho que os idosos não querem que acabe. Com certeza. Né? Eu vou pedir uma licençazinha, até para que a gente faça um rápido intervalo e vou pedir depois para o Ivaldo que entre nessa história do pai, até para que nosso telespectador possa entender do que é que você está falando. Exatamente. Vamos aí para esse rápido intervalo e voltamos com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão dos direitos do idoso e as políticas públicas desenvolvidas para garanti-los. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Débora Jataí, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso e coordenadora de promoção de políticas para o idoso da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular. Isabel Lopsic, coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção da Violência contra a Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Maranhão. E Ivaldo Fortaleza, secretário adjunto de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência. E é aqui com o Ivaldo que a gente vai falar agora aqui. Ivaldo, houve aqui a referência à questão do pai, né? E aí eu acho que muitos dos nossos telespectadores não entenderam o que é que significaria isso. Eu queria que você explicasse para nós. Bom, professor Pedro, né? O PAI, ele é um programa do governo do estado, né? Ele já foi criado em 92 e hoje atualmente conta com mais de 18 mil aposentados, né? Cadastrados neste programa, né? E temos um atendimento mensal de mais de 13 mil aposentados cadastrados, ou seja, e esse programa, ele busca o quê? Ele busca elevar a autoestima do aposentado, né? Então, procura dar uma melhor qualidade de vida ao aposentado, onde nós temos várias atividades desenvolvidas no PAI, como, por exemplo, aula de hidroginásticas, yoga, pilates, né? Palestras, né? Esses seminários, para que o idoso possa conhecer os seus direitos, né? E que não venha sofrer essa violência, às vezes, a maioria doméstica que ele sofre em casa, principalmente a violência financeira, né? Principalmente a maioria todos os nossos participantes são aposentados do governo do estado, né? Sim. E às vezes ele é que mantém praticamente toda a casa, né? E sofre essa violência total lá dentro de casa, essa violência financeira, né? Então a gente procura orientar que eles têm que e levantar a autoestima dele com relação a situação dele realmente de aposentado, de idoso, né? Que ele realmente não está morto, ele está vivo e ele tem uma vida longa pela frente. Tá. Falou aí que 18 mil cadastrados? Exatamente. E que alcança cada mês por volta de 13 mil? 13 mil mensalmente são atendidos lá. Tá. E como é que é esse atendimento? Não, esses atendimentos nós temos a parte de aulas, né? De oficinas, a parte de palestras, de passeios, de bares. Além tem de entrega de contra-cheques. Entrega, né? de contra-cheque do aposentado, casa, né? Palestras divulgando os direitos do aposentado, quais são os direitos que ele tem, né? Nós temos também a parte da área de saúde, né? Sim. Nós temos a parte de fisioterapia, de fonoaudiólogo, né? Temos a parte de geriatria também, que atende o aposentado lá no PAI. Então nós temos várias atividades que são desenvolvidas pelo PAI para dar uma melhor qualidade de vida para o aposentado do estado. É um número bastante significativo, né? Muito significativo esse número.
Tu trabalhaste no PAI durante aí um determinado período, né? O que é que te chama a atenção nessa questão lá do PAI? Bom, a questão, principalmente aquilo que ele abordou a princípio, que é a questão da autoestima. O idoso, muitas vezes, e o aposentado, não se preparou para se aposentar. E parece que aposentar já é a finalização da vida, e não é. E o PAI, ele quebra esse entendimento de que a aposentadoria é o fim de tudo. Pelo contrário, pode ser um recomeço de vida. Você tem muitas possibilidades de aprender. Tem a Tereza Rego, que faz um trabalho belíssimo, né, com as aulas de pinturas, né? As viagens que são feitas, isso dá garantia de uma elevação da autoestima. O idoso se sente valorizado, ele repensa a vida dele, aproveita para aprender novas coisas. Eu acho que isso é importante. Até namoro e casamento já aconteceu lá no PAI. Isso para mim é bom. Vou perguntar aqui uma questão. Nós estamos tendo aí uma série de modificações que estão sendo feitas no nível do Congresso em relação à legislação. O que é que isso aí, eu queria perguntar a cada um de vocês, né, pode impactar essa questão da política para o idoso? Principalmente na questão de cada vez mais longevos, eu tenho que assegurar que políticas públicas garantam a esse homem, a essa mulher, que chegue até o processo, não só de aposentadoria, mas viver no trabalho, aliada a uma questão de qualidade de vida. Porque se eu vou dizer que uma pessoa vai trabalhar mais anos, eu tenho que dar para ela subsídio suficiente para que ela dentro, inclusive, o próprio local dela de trabalho. Se eu tenho rampas, se eu tenho muitos degraus, se eu passo o cafezinho e não me lembro que tem idosos naquela sala que usam adoçante, isso tudo é um contexto de envelhecimento. Verdade. E esse contexto de envelhecimento, será que a população gestora, porque é quase uma gestão esse negócio, eles estão pensando nisso? Até mesa, cadeira, ergonomia. Como é que eu vou botar um idoso sentado horas a fios? Ele precisa levantar, ele precisa fazer uma ginástica do trabalho para ele não ficar tanto tempo sentado. Porque se eu estou pensando que assim vai envelhecer e eu tenho 80 anos e eu não posso passar 6 horas de trabalho sentada num lugar onde uma pessoa de 25. Né? Então, isso tudo tem que ser pensado. Sem falar que essa violência que se dá também, eu vou passar tantas horas fora de casa, eu vou acompanhar essa família, qual é o retorno que eu tenho dentro da minha família? Então, tudo isso não é só uma questão de eu acreditar que ele vai trabalhar mais, ele vai gerar renda, mas ele vai gerar o que mais? Esse idoso vai para a rua, ele precisa ter infraestrutura para trabalhar mais tempo, viver mais tempo. E isso é o sistema de saúde se repensar, programas se repensar, sociais também, para se repensar em tudo isso. Com certeza. Agora, com relação principalmente à reforma da Previdência, né? Nós podemos verificar que a maioria dos nossos servidores não vão conseguir chegar à aposentadoria, porque eles estão colocando uma idade mínima de 65 anos, né? E a expectativa de vida do pessoal, principalmente nossa, da região Nordeste, não chega a esse patamar, ou seja, então o servidor, quando for se aposentar, praticamente não vai poder gozar a sua aposentadoria como ele consegue gozar hoje. Porque hoje nós temos a aposentado com 50, 55 anos, então vai ter uma longa vida pela frente, né? Mas um servidor que chega a se aposentar depois dos 70, 75 anos, e ainda mais com uma redução do salário que ele vem recebendo, ou seja, não vai ter um salário que ele estava na ativa, vai receber na aposentadoria, ele vai receber um salário bem menor do que está na ativa, ou seja, então vai ser como é que ele vai se manter no período que ele precisa de mais recursos para se manter, porque os remédios são caros, o plano de saúde é caro, como é que ele vai se manter reduzindo o salário? E na verdade, quando se fala em expectativa de vida, se fala daqui para frente, não é em relação ao passado. Não. Ao passado. Exatamente. Daqui para frente. Então, vamos dizer o seguinte, se a expectativa hoje no Brasil está o quê? De quem já tem mais de 60 anos, que faz aquela expectativa. Quem tem mais de 60 anos que vai chegar a 70 e poucos anos. Mas quem tem 40 anos, 45 anos, esses agora não vão chegar a essa idade. Eu já estou vivendo no lucro, porque na minha época era 50 e poucos anos, já tenho mais de 60. Mas assim, a gente entende que o envelhecimento ele não é um problema, mas ele pode vir a ser problema a partir dessa reforma que não contempla
né, os profissionais, os funcionários, né, e principalmente E o os servidor está idosos. acostumado a receber aquela remuneração, se aposenta com um salário menor do que ele recebe na atividade. Então isso é totalmente danoso para o idoso. Muito bem. Eu queria, Isabel, perguntar a respeito aí que a gente tratou aí durante o intervalo, sobre a questão aí do curso de cuidador de idoso. Como é que é isso aí? Olha, a Defensoria ela não trabalha somente na questão do problema que já está evidenciado da violência, mas principalmente na prevenção. E cuidar melhor é uma forma de prevenir, né, para evitar a violência. Por isso a gente está lançando, não somente nós, mas a Associação Nacional de Gerontologia aqui do Maranhão. Eu estou na presidência, a Débora faz parte também, né, da ING, o SEUMA, o governo do estado, a prefeitura e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia estamos lançando esse curso de cuidador. Nessa perspectiva de estar empoderando as pessoas, levando conhecimento dos direitos, da questão da saúde, como posicionar um idoso, como dar um banho naquele que está acamado, de como fazer, como proceder quando o idoso está demenciado, com um tipo de Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência. Então esse curso vem nessa perspectiva de orientar a família, orientar o cuidador, que é uma profissão que está se estabelecendo como profissão, até mesmo porque a velhice é uma realidade no nosso país. É o grande triunfo do século XX e que está perpassando aqui pelo século XXI. E a gente precisa viver bem, ter quem cuide da gente, né? E a gente pensa que o cuidador é aquele que a gente vai empregar, mas a gente tem que lembrar que o cuidador é o familiar. Também. É o cônjuge, é o filho, é a filha, é aquele que está mais próximo. Às vezes só levantar um idoso, mesmo que ele não tenha demência, mesmo que ele não tenha nada, nenhuma dessas doenças que nós ainda citamos, mas só o fato de levantar o idoso todo dia, se ele for nesse trabalho, se ele não fizer direitinho, ele vai afetar a coluna do cuidador. E gerar um estresse no cuidador. Então, esse curso é fundamental para a pessoa entender envelhecimento, entender as bases desse envelhecimento, que não é só falar de doença, que às vezes a gente pensa. O curso de cuidador são procedimentos generalizados de como cuidar do cuidador e do idoso. Esse vai ser o primeiro curso? Não, nós já estamos fazendo, esse é o 6º curso. Sexto? Sexto. Esse é presencial, porque os últimos que nós fizemos foi telepresencial. A gente fazia através da Univima e passávamos para os municípios do Maranhão. Esse nós fizemos presencial. E quantas pessoas na turma? Olha, nós abrimos para 60 pessoas, mas nós já temos mais de 700 pessoas inscritas, né? E queremos ver se há possibilidade de ampliar, de refazer, de fazer novos cursos ainda este ano. Então quer dizer que há uma demanda. Muito grande, muito grande, uma necessidade muito grande. O banco de dados que a DPE criou ao longo desses 6 cursos, todas as pessoas que fizeram já estão empregadas. Porque é só a gente ligar, Isabel, fulano de tal está precisando de um cuidador. É lá que a gente vai buscar, que a gente sabe da seriedade dos profissionais que fizeram esse curso, da seriedade que foi feito todo o processo e o planejamento. Então é lá que hoje a gente não tem mais. Esse curso está acontecendo agora? Começa no dia 15 de maio. Né? No dia 11 vai ter o termo de cooperação técnica assinado pelo Governo do Estado, Defensoria Pública, e o curso em si começa com o workshop da cientificidade que a Associação Nacional de Gerontologia está fazendo lá no SEUMA Campus Coama. E para esse curso as vagas já esgotadas? Já está esgotado. Lamentavelmente, mas está. Muito bem. E apenas para perguntar em relação aí ao futuro, esses cursos são anunciados onde? São no site da Defensoria, e os parceiros também fazem a divulgação, e as redes sociais, que assim é rápido. É rápido, né? Bom, a gente poderia continuar aí por muito tempo aqui discutindo esse assunto. Com certeza. Mas nosso tempo aqui está chegando ao fim. Eu queria que, a partir aqui da Débora, a gente fizesse as considerações finais para a gente poder encerrar o programa. Débora. Em nome do secretário, agradecer
porque nós sabemos a importância de se chegar a todos os lugares com essas informações que são fundamentais. Eu digo sempre que direitos humanos é até um endereço bem dado. A gente consegue livrar uma pessoa e salvar uma vida. Então a gente agradece em nome do secretário e também em nome da nossa presidente, Maria de Guadalupe Furtado Barros, que é a nossa presidente do Conselho Estadual, a oportunidade. E também lembrando sempre que quando as pessoas encontrem idosos na rua, não chamar corpo de bombeiro, não fazer esse tipo de coisa. Nós temos a Sencas no município de São Luís, que é responsável pela política, pela municipalização, e por isso é a Sencas que tem que ser acionada. Eu sei que é uma sigla que é para vocês. Secretaria Municipal da Criança e da Assistência Social. Então é ela. E a porta de entrada da violência contra a pessoa idosa é o CAPVI e é a Delegacia do Idoso. A gente tem que deixar muito claro, porque as pessoas ficam chamando corpo de bombeiro, polícia civil, não sei o quê. Não, são essas. É por aí que a gente faz a rede balançar. Muito obrigada. Vamos lá, Bom, a Isabel. Defensoria Pública, né, ela tem trabalhado nessa perspectiva de dar dignidade a essa pessoa idosa. E a gente se sente honrado de participar desse programa, levando a questão da cidadania como um direito de todos, né? E a Defensoria está de braços abertos, o Dr. Werther, que é o nosso defensor geral, tem um carinho assim especial pela pessoa idosa e tem nos dado toda a garantia de fazer um atendimento digno ali na Defensoria. Ivaldo. Eu também gostaria de agradecer, principalmente em nome da secretária de Gestão e Previdência, né, Lília Guimarães, né, e falar que o PAI está de braços abertos. Hoje nós temos mais de 30 mil servidores aposentados, onde nós temos 18 mil cadastrados, ou seja, tem mais de 12 mil aposentados que ainda não conhecem o trabalho desenvolvido pelo PAI. Então o PAI está de braços abertos, né? Ele fica localizado lá na antiga sede social do IPEM, né? Lá na rua Sambaquis, no Calhau. E gostaria realmente de agradecer, né? E dizer que o PAI está disponível para os servidores aposentados. E temos uma perspectiva de que daqui a, no mais tardar, 4 anos, teremos mais de 40 mil aposentados no estado do Maranhão. Dentro de 4 anos? Dentro de 4 anos, mais de 40 mil aposentados. Hoje nós já temos mais de 30 mil. Muito bem. O Mesa Redonda conversou sobre os direitos do idoso garantidos pela Constituição e como eles vêm sendo garantidos aqui no Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e tem reprise toda sexta-feira às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.